noite, pessoal. Como prometido, sábado, vou começar a live aqui para vocês. Essa live vai ficar salva, por isso que eu já vou começar falando. E vai ser basicamente para a gente trocar uma experiência, eu, Cris e Henrique, com vocês, e contar um pouquinho do processo pré, durante e pós-operatório da ortognática. Hoje já estou conseguindo aí falar bem, assim, na medida do possível. E também conseguindo se alimentar bem na medida do possível. Aí o que eu vou pontuar logo no começo dessa live? Que eu vou relatar a minha experiência com a cirurgia, certo? Então, não tem nenhuma endorso médico, dentista, que é realmente a minha experiência com essa cirurgia e como é que foi todo o processo dele, certo? Olha o Wendel por aí. E eu vou começar falando o quê? O que é a cirurgia ortognática? Ela é uma cirurgia para pessoas que têm aí uma chamada deficiência óssea, digamos assim. Ou tem retrusão da mandíbula, ou tem protusão, ou seja, ou tem o queixo muito lá para trás, ou tem muito lá para frente. E isso aí afeta a saúde em vários aspectos, como pode desencadear um bruxismo na parte dos dentes, apneia do sono, provoca ronco, ela pode causar um desgaste aqui, que o pessoal da saúde chama de ATM, eu não sei direito o que é isso, eu sei que são né, Cris? Um conjunto de coisas. É assim, na verdade a anatomia da face é para a nossa mandíbula ser bem encaixada, ser bem proporcional à parte de cima da cabeça, para que assim, ó, os dentes se encontrem perfeitamente. Então, quando os dentes se encontram perfeitamente, você consegue mastigar direito, você corta os alimentos com eficiência, você deglute bem. Quando você deita, a sua face ela não fica pressionando, você não fica com a região do pescoço estreitada, dificultando a respiração. Então, as pessoas que têm a mandíbula projetada para frente ou para trás, elas têm uma anatomia que não permite a elas viver com qualidade, né, de vida. Tem uma boa mastigação, tem uma boa noite de sono, dormida. E a articulação que liga a parte de cima da cabeça à mandíbula, ela fica sendo forçada o tempo todo. Porque ela tenta trazer o equilíbrio para a face, tenta fazer com que os dentes se encontrem perfeitamente, e isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer porque é desproporcional a parte de cima com a de baixo. Então, assim, tem gente que tem a mandíbula projetada para frente. O caso de Augusto era que era projetado para trás. Então, os dentes dele não se encontravam ao ponto de que o corpo sempre procura o equilíbrio, como eu já mencionei. E os dentes inferiores dele era projetado para frente, assim, para ele conseguir entrar em contato com o de cima para morder um alimento. Porque senão o dente de cima estava aqui e o de trás estava aqui atrás, ó. Não conseguia morder, não conseguia fazer esse movimento de... Oi, amor. De ter força para morder. Então, isso, né? Então, olha aí, quem tem a mandíbula para frente, ele é chamado de um paciente chamado de classe 3. E no meu caso, eu era um paciente de classe 2, porque a minha mandíbula ela era projetada para trás, certo? Eu tinha uma retrosão de queixo. Isso. E como é que tudo isso começou? Começou quando eu fui lá no dentista. Meu primeiro dente da frente ele estava começando a desalinhar. Meus dentes eles nunca foram totalmente desalinhados. Eu nunca tive muito problema com cárie. Na verdade, eu não tenho problema com cárie. Mas ele começou a desalinhar o da frente um com o outro e eu fui no dentista, né, na parte de ortodontia. Quando eu cheguei lá, a gente faz a documentação inteira, né? Bate raio-x, faz toda uma série de exames para poder dar entrada na parte estética, digamos assim, ortodôntica. E eles falaram, você tem essa retrosão de queixo e existe casos que a gente consegue melhorar só com o aparelho, 80%, de 70% a 80% a gente consegue melhorar, ajustar a mordida e tudo, mas nunca será como a gente fazer essa correção de mandíbula, porque a gente vai colocar o osso no local certo e encaixar com o seu dente de cima, o de cima com o de baixo. Então, tinha que decidir o caminho que a gente ia seguir no começo da ortodontia. Por quê? Se eu optasse por não fazer a cirurgia, eles iam pegar todos os meus dentes que estavam de baixo para frente e empurrar tudo para frente e tentar encaixar.
Isso garantiria para mim de 70% a 80% do alinhamento. Ou então a gente faria o caminho inverso, que é puxar o dente de trás de baixo para trás, alinhar ele com a parte óssea e depois, que foi o processo que eu fiz agora, pegar o osso e posicionar a parte óssea e posicionar de forma correta com os dentes de cima. Isso foi há 4 anos atrás. Mais de 4 anos. A gente chegou lá na expectativa dele colocar aparelho, porque era o sonho dele colocar aparelho. Todo mundo que nunca usou aparelho tem essa ilusão. E é triste. De que aparelho é bonito, que aparelho é bom, e que vai deixar seu sorriso maravilhoso. Isso aí é verdade, realmente deixa. Então, assim, o dente dele era o que a gente chama de entremelado, né? Um na frente do outro. Ele queria alinhar para ficar com um sorriso mais bonito. Então, a gente foi em busca disso. Só quando chegou lá, a gente teve uma grande surpresa. Que a gente sempre percebeu que o queixo dele era mais para trás. Na verdade, era bem visível, né? Sim. Ele incomodava muito. Mas a gente não achava que a solução viria num dentista. Então, quando chegou lá, ele mostrou pra gente que o problema de Augusto era muito maior do que a gente pensava. Não, seu problema não é um problema ortodôntico apenas, não se limita só ao seu dente. O problema de retrusão, ele causa outros males mais graves. Começa a questão do problema da ATM, ele falou questão de respiração, que poderia influenciar até num problema futuro cardíaco. Então isso aí assustou a gente, sabe? Foi. Porque, tipo assim, seria muito mais simples colocar só o aparelho e tentar resolver ali de forma mais superficial o alinhamento dos dentes. Mas o prejuízo não era só esse. Então, assim, a gente repensou. Foi uma decisão muito difícil, porque você tomar um caminho de uma cirurgia não é fácil, dá muito medo. O pós dessa cirurgia sempre assustou, porque todo mundo sempre falou que era bem puxado e tudo. Isso. Mas no final das contas, a gente sempre quer resolver o mal cortar o mal pela raiz. Então a gente chegou à conclusão que para ele ficar bom de verdade, o caminho era a cirurgia. Isso. Porque só a cirurgia corrigiria 100% do problema. E aí, assim, a gente, pra pontuar, essa cirurgia ela é uma cirurgia conjunta. A gente tem que fazer a parte de ortodontia para poder chegar no momento cirúrgico de ortognática. Não é tipo, vou fazer uma ortognática e por aí vai, não. Você tem que realmente fazer essa junção desses dois tratamentos. E outra coisa também, muito importante. A questão da ortodontia, o plano A, que era a ortodontia, só usar o aparelho para alinhar os dentes, ele só teria o ganho de mastigação, estética dentária. Isso. Mas os outros ganhos que eram pra gente que pesava mais, que era a questão de saúde mais grave, de apneia do sono, de problema respiratório, problema cardíaco. Isso aí pra gente pesou muito mais. Então, foi algo que fez a gente decidir pela cirurgia, de não olhar só o lado estético que o aparelho daria, né, do alinhamento, mas olhar a questão de saúde também, que pesava muito. Isso. Então, essa foi uma das perguntas que deixaram na caixinha, que era como se faz. O caminho é esse. A gente tem que ir primeiro no dentista, ortodontista. Ele vai analisar, ele identifica essa necessidade, mostra para você as cartas na mesa, bem direitinho. E você diz, eu quero realmente seguir por esse caminho. Ele vai lhe indicar para um cirurgião. E esse cirurgião, você faz a consulta, ele vai lhe explicar todo o procedimento, como é feito, a necessidade direitinho, avaliar se você realmente precisa e confirmar a indicação do ortodontista. E eles começam esse trabalho aí conjunto, não é nem um sozinho, nem o outro sozinho. É realmente um trabalho em conjunto dos dois, certo? Perguntaram também em relação a tempo. No meu caso, foram 4 anos, porque eu tive uma interrupção no meio por um problema de saúde, que eu tive que tirar o aparelho, e pegou também um período de pandemia. Então eu perdi nesses 4 anos 1 ano de tratamento, que a parte de dentária ela retrocedeu um pouquinho, e eu tive que correr atrás desse atraso nesse ano de agora, né? Então eu caminhei com o processo ortodôntico 2 anos, parei por um período de pandemia, e voltei agora com mais 1 ano e 2 meses para ficar no ponto de fazer o processo cirúrgico, certo? Augusto, chegou a hora de fazer a cirurgia. Como é que isso acontece? Você chega lá e marca e vai? Não. A gente começa aí uma outra saga, certo? De exames. Sim, antes disso, só para deixar vocês cientes, esse processo inteiro é assim.
o primeiro passo, como o Augusto já explicou, começa com iniciando o uso do aparelho ortodôntico, porque ele vai desalinhar totalmente seus dentes, digamos assim. O dente está num ponto de mordida, né? Porque ele está todo deitado para frente, a parte de baixo da boca está para trás. Aqui é o dente de baixo, que é o dente de cima. Então, como quando ele fecha a boca, ele não consegue pegar o alimento, se o dente estiver assim, alinhadozinho para cima, como é o nosso dente normal, né? Quem não tem problema. O corpo, ele faz com que o dente de baixo, ele deite todinho para frente, assim, ó. Para quando o alimento entrar, eles consigam se tocar. O dente de Augusto, a boca dele funcionava desse jeito. Quem tem retrusão, se você tiver a oportunidade de ver alguém com retrusão, tiver alguém na sua família, pode pedir para ele morder e mostrar os dentes para você. O dente de baixo dele é todo deitado para frente. Então, como a cirurgia vai projetar a mandíbula para frente, o dente de Augusto, o uso do aparelho fez com que esse dente que estava deitado voltasse para essa posição assim. Então, Augusto passou muitos anos sem conseguir cortar alimento direito. Gente, sim. É bem válido vocês saberem disso para quem quer enfrentar esse processo, porque não é só na época da cirurgia que você sofre impacto. O processo inteiro tem suas perdas também, tá certo? Tem suas dificuldades, tem suas barreiras. Então, o aparelho fez com que a dentição de Augusto voltasse para a posição normal, não é isso? E depois disso, ele entrou com o segundo profissional. Então, ele foi acompanhado sempre por 2 profissionais. O dentista da ortodontia, do aparelho. E quando chegou na época de começar o planejamento da cirurgia, ele foi encaminhado para um cirurgião dentista, que é quem opera, quem realmente realiza o procedimento cirúrgico. Então, Augusto passou uns 2 anos com o aparelho, sendo acompanhado pelo dentista. Isso. Quando chegou a hora de operar, ele foi encaminhado para o cirurgião dentista. É que começa a segunda etapa do processo de planejamento, execução de exames. Isso. E aí, a deixa que eu deixo também para vocês é quando vocês foram escolher esses profissionais, analisem direitinho se são profissionais confiáveis, se tem experiência. Isso. Porque, assim, uma coisa que fez toda a diferença no meu processo, Henrique, foi realmente ter esses profissionais de confiança, certo? Quem conduziu a minha cirurgia foi o Dr. Saulo, da Integrale. Ele, assim, foi excepcional do começo ao fim, certo? Tanto em orientação, exames, pós-operatório, consultas pré, durante, que não foi consulta, né? Foi acompanhamento, e depois do operatório, eu tô fazendo retorno lá toda semana. É, assim, um profissional excepcional. E isso vale muito a pena. Assim, pesquisem antes alguém de confiança, que tenha experiência, que já tenha outros procedimentos, né? Que já fez outros procedimentos. E analisem isso bem direitinho para entregar sua confiança na mão dessa pessoa e a pessoa conduzir da melhor forma possível. O Dr. Saulo é bem fora da curva, para falar a verdade, porque além de um ótimo profissional, ele também é uma ótima pessoa. Isso. As consultas dele são maravilhosas. A gente sempre sai de lá bem animado, bem feliz. É uma pessoa realmente, uma pessoa muito boa, em vários aspectos. Né, Rick? Rick chegou aqui agora. E aí, pessoal, como é que é esse pré-operatório? Não é chegar e fazer porque você está com o aparelho, certo? Existe todo um passo a passo, um procedimento também. Que é, quando o ortodontista acredita que você está no ponto de fazer a cirurgia, ele vai lhe encaminhar para o cirurgião. Quando você chega no cirurgião, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele vai fazer um scanner da sua boca e pede para fazer uma moldagem dessa boca e ver se realmente, com essa diferença de mandíbula, os dentes já estão encaixando. Se já estiver encaixando, aí ele diz para você está no ponto de fazer a cirurgia. Vamos fazer? Não. Ele vai passar 4 exames para a gente estruturar e fazer aí a cirurgia ortognática, que são eles. Uma bateria de exame de sangue, certo? Aqueles glicose, colesterol, exames de sangue, hemograma completo, primeiro exame. Ele passa uma tomografia da face inteira e esse exame é importantíssimo porque é por aí que eles vão fazer a parte de medição, certo? Da cirurgia. O terceiro exame é risco cirúrgico, aquele teste da esteira ergonômico. Você vai para um cardiologista, ele vai avaliar e vai fazer perguntas, fazer fazer o risco cirúrgico, né? E ver se você pode estar apto ou não para fazer a cirurgia. E o quarto e último é refazer o scanner, só que semanas antes da cirurgia.
que é para saber exatamente como é que tá. Ele faz o cruzamento desse scanner com a tomografia para fazer uma simulação, certo? Desse deslocamento, cálculo, de como é que vai ficar os seus ossos da face para poder fazer a cirurgia. É muito interessante isso, porque na nossa primeira consulta com o Dr. Saulo, cirurgião, ele mostrou os casos, né, que ele tinha e ele explicou como é que você vai mexer, onde é que você vai deixar, como é que você vai entender como chega nesse resultado. Quando você faz um tipo de cirurgia desse, uma cirurgia ortognática, você pega uma pessoa que tem uma anatomia desalinhada, certo? Então, assim, ela não tem um rosto simétrico, ela não tem um rosto proporcional. Então, o cirurgião dentista, ele pega a face dessa pessoa e ele faz vários cálculos onde é que ele tem que mexer para deixar aquela face proporcional. Então, assim, hoje a face de Augusto, ele pode dizer que é totalmente alinhada e totalmente proporcional. Isso é muito interessante. Porque você não consegue isso naturalmente, né? Geneticamente, digamos assim. Mas quando eles mexem na face desse paciente, eles calculam tudo para que de lá do perfil dele, o queixo seja proporcional à parte superior do lábio, que seja proporcional à testa. Então, às vezes, não se mexe só na parte de mandíbula, certo? Às vezes se mexe aqui na parte superior do lábio também. Aqui, ó. Então, no de Augusto mexeu porque ele tem cicatrizes aqui embaixo, dentro da boca e em cima. Então, eles precisaram mexer na parte óssea de cima e de baixo. Por isso que ele ficou tão paralisado, coitado. Tão inchado. Então é isso, gente. Às vezes mexe só embaixo, às vezes precisa mexer embaixo e na parte superior do lábio também. E eles fazem esses cálculos para saber o quanto ele vai puxar ou tirar de osso baseado na tomografia e no scanner da boca. O scanner da boca, para quem já colocou aparelho, é aquilo que você faz na famosa documentação para colocar aparelho. Eles pegam a moldagem da sua boca e fazem. Tem umas pecinhas que são de gessos. Você vê geralmente os dentistas mexendo, né? Assim, naquela pecinha que é uma moldagem da boca do paciente. No caso de Augusto, ele fez de resina. É um scanner muito mais fácil de fazer, mais confortável. Eu acho que é um pouco mais caro, mas é bem melhor. Ele faz um escaneamento, uma caneta, uma espécie de caneta, aí coloca dentro da boca. A caneta faz o scanner e eu acho que tem alguma máquina que imprime aquela resina em 3D. Oi, pessoal, estou fazendo barulho. Quando você faz de gesso, eles pegam tipo uma dentadurazinha com uma resina que danada, parece um gesso. Colocam no seu dente e depois tiram. Se já fizeram esse tipo de moldagem, é bem comum. É basicamente isso. A gente tá com os 4 exames prontos. Existe uma sequência cronológica, certo? Para fazer esses exames. Por quê? Porque quando a gente vai fazer... o segundo scanner, ele precisa ser 7 dias depois que o ortodontista colocar uns ganchos no nosso aparelho, certo? Então a gente pode fazer o hemograma, pode fazer o risco cirúrgico e a tomografia. Esses 3 exames a gente vai fazer logo no comecinho. Depois a gente vai fazer esse scanner que a gente está falando. Para fazer esse scanner, a gente precisa que 7 dias antes o ortodontista ele tenha colocado esses ganchos. Esses ganchos eles vão auxiliar. Licença. Esses ganchos eles auxiliam no processo cirúrgico e eu saí com a amarração na boca depois da cirurgia e os ganchos serviram para auxiliar as ligas metálicas, tá? Então, a gente coloca os ganchos, 7 dias depois a gente faz essa tomografia que a Cris descreveu. Daí então, a gente consegue já fazer a cirurgia. Ainda estou com dificuldade de fala, certo? Então, vão relevando por aí. E se vocês quiserem deixar mais... Tem umas perguntas que vocês deixaram na caixinha. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode deixar que eu estou vendo aqui o chat. E a gente vai respondendo, tá bom? Chegou o dia da cirurgia, como é que é, tá? A gente chegou lá, eu fiz na Promater, eu fiz pelo plano de saúde da Unimed, foi as outras perguntas que surgiram. O plano de saúde da Unimed, ele cobre, mas... Isso que a gente fez também. Isso que a gente fez, é uma cirurgia bem cara, na verdade, se for particular. E a gente só precisa dar entrada quase um mês antes, que a Unimed tem 21 dias úteis para poder autorizar essa cirurgia.
Gente, e essa também é uma grande dúvida barra confusão que as pessoas fazem. A cirurgia ortognática não é uma cirurgia estética, certo? As pessoas confundem porque há um ganho estético, né? Como eu disse, é uma correção da face que faz com que uma face que não estava que estava assimétrica, estava desproporcional, se torne proporcional. Então, por conta disso, há um ganho estético. Mas é como vou fazer uma comparação aqui. Uma mulher que enfrenta um câncer de mama, precisou retirar o seio. O plano de saúde, ele cobre a prótese dessa mulher. Então, assim, há a implantação ali de uma prótese, né, mamária. Há um ganho estético, uma mulher que estava sem seio, passa a ter, mas o plano cobre por quê? Porque há um ganho de saúde também, há uma necessidade ali, Sim. Mas há um ganho estético. Então, a ortognática, o plano cobre porque há uma perda, há um prejuízo à saúde. Então, não é uma cirurgia estética. O intuito, a consequência dela não é um ganho estético, certo? Então, por isso que o plano cobre. Então, para quem está aí na dúvida, fazendo essa confusão, a cirurgia ortognática, ela é coberta sim pelo plano, porque ela não é uma cirurgia estética, tá certo? Ela tem um ganho estético, é diferente. Então, chegou o dia da cirurgia, como é que foi? A gente chegou lá, a gente chegou de 5h30 no hospital, a gente fez na Promater, e foi mais ou menos 1h30 para a gente conduzir aquele monte de papel que a gente tem que assinar, se preparar, entrar no centro cirúrgico. O dentista pediu pra gente chegar lá às 5h30. Tu mencionou, não foi? Também falar. Eu não escutei. E a cirurgia estava marcada para as 7, certo? Aí a gente vai chegar ali, quando entra no centro cirúrgico, ele tem que fazer pesagem, aferir pressão, o anestesista vem, fala com você, se apresenta, diz o que vai fazer. Depois o cirurgião vem, conversa com você. Você já conhece ele das consultas, mas vai lhe tranquilizar, certo? E aí realmente você entra no centro cirúrgico, né? Aí eu vou falar a minha parte de dentro do centro cirúrgico, o Cris fala a parte de quem está acompanhando. A parte de quem está dentro do centro cirúrgico é muito tranquila. Por quê? Porque eu entrei dentro do centro cirúrgico, o anestesista falou, vou aplicar em você anestesia geral, você vai dormir e vai acordar Você já estava na sala de cirurgia, né? Isso. Fez isso. Até você entrar, demorou? Não, é bem rápido, porque eles vão aferir pressão, vão pesar, vão fazer algumas perguntas de se você tem ou não alergia à medicação, se já teve alguma cirurgia anterior. Mas aqueles questionários, tem diabetes, pressão alta, aqueles procedimentos padrões. Eles conduzem você para o centro cirúrgico dentro de uma cadeira de rodas, só por procedimento também. Aí chega lá, você se deita, o anestesista ele faz o acesso, foi no meu braço aqui, esquerdo. Aí ele diz, agora eu vou aplicar para você o anestésico geral, você vai ficar sonolento, vai dormir e quando acordar já vai estar cirurgiado. Eu ainda lembro, depois que ele aplicou o anestésico, da técnica de enfermagem, colocando tipo aquelas meias de compressão no meu pé, certo? Depois disso eu acordei só de 3, 4 horas da tarde, no repouso da recuperação do centro cirúrgico. Já era quase 4 horas. Minha parte agora, né? Pois é, gente. A gente chegou lá de 5h30, a gente foi bem pontual. Como o Augusto disse, fez todo o procedimento de documentação, registro lá na recepção. E eu deixei ele lá no centro cirúrgico às 6h30. Então ele entrou lá, trocou a roupinha, a gente se despediu. É um momento de muita ansiedade, é um momento de muito medo. Porque você está se separando, né, do seu familiar, você está vendo ele e, querendo ou não, sempre existe aquele medo de você não ver ele de novo, daquele jeito, né? Toda cirurgia causa essa aflição na gente. Eu acho para ambas as partes, mas como eu sou mais, às vezes mais sentimental, acho que eu sofro mais. Então, assim, mas tudo tranquilo. Ele entrou lá, eu voltei para a recepção. Eles liberaram o quarto, eu subi pro quarto com nossas coisas e comecei o momento de espera, certo? Então a gente sabia que em média eram mais ou menos 4 horas de cirurgia. Então eu fiquei esperando. Eu deixei lá às 6h30, deu 9, tudo bem, deu 10, tudo bem, dentro do esperado. Porque a gente também estava muito ansioso por essa cirurgia, para acabar esse processo, que foi muito longo, a gente não estava aguentando mais passar por isso. Então a cirurgia era aquele momento assim, quando você sai, sabe,
pelo buraco da garrafa, tá estreito, sufocante, você não aguenta mais passar por aquilo e aquele processo está acabando. Então foi um misto disso, de ansiedade até para aquilo passar logo. Isso. Então deu 10 horas, eu esperei tranquilo, deu 12, aí eu já fiquei meio assim, né? 4 horas, não tinha notícia nenhuma dele. 4 não, mais de 4, 5 horas de espera. Eu não tinha notícia nenhuma, resolvi ir no centro cirúrgico, né? Aí chegando lá, fui comunicada que a cirurgia tinha sido acabada, tinha durado 4 horas, que ele estava bem, já tinha falado. Ele falou nem... Não lembro. Eu disse pra ele, depois eu fiz, não, deixa eu dizer que você já falou, que você já tá bem, já até falou. Eu imaginei que ele tava bem lúcido, sabe, gente, lá dentro do centro cirúrgico, tipo assim, lúcido que eu digo é respondendo com consciência, sabendo o que tava dizendo. Realmente a gente fica um pouco tonto. Eu fiz uma cesárea, né, de Henrique, tem a cirurgia, não é geral, mas você fica um pouquinho lento. Só um minutinho. Fala aí. Ó, Henrique tá chamando, tá vendo? Acabou de falar que fez a cesárea, Henrique foi lá e vem cá. Essa parte que ele tá comentando eu não lembro, certo? Eu lembro que eu entrei de 5h30, fiz a cirurgia de 7 e acordei de 3 para quase 4. Pois é, então provavelmente ele realmente falou, né? Mas não falou com consciência, então devia estar um pouquinho ainda lento da cirurgia ao ponto de não guardar isso na memória. Foi mais um reflexo, né, responsivo, eles falaram com você respondeu. E foi isso, gente. Aí ele fui almoçar, né, feliz da vida, porque ele disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, tinha acontecido sem nenhuma intercorrência, tudo dentro do esperado. Então, assim, a gente já esperava que a cirurgia dele fosse um pouco complexa, porque o desalinhamento dele era perceptível, da mandíbula. E comecei a esperar, tudo bem, almocei, deu uma... Sim, o dentista disse que ele ia subir com 1h40 para o quarto. Então, aproximadamente aí umas 2 horas da tarde, né? Deu 2, não chegou. Deu 3, não chegou. Deu 4, não chegou. Augusto veio chegar no quarto, era quase 5 horas da tarde. E isso, de 2 horas eu fui lá no centro cirúrgico novamente perguntar. E é porque no centro cirúrgico tem várias cirurgias sendo realizadas, então só não tem ele sendo acompanhado. Quando ele saiu da cirurgia de meio-dia, ele ficou num ambiente lá sendo observado, que o paciente fica sob observação por conta da anestesia, para ver se ele responde, se tem alguma coisa que precisa ser... Dentro do centro cirúrgico tem um aparato gigante de profissional e de equipamento para resolver qualquer intercorrência que aconteça. A gente sabe como é, né, Augusto? Porque quando eu saí da minha cesárea, eu tive uma grande intercorrência na sala de espera, de repouso, aguardando a anestesia melhorar e tudo. E eu tive uma injúria cardíaca, meu coração paralisou. Saindo de uma cesárea, eu fui parar na UTI. Então é por isso que quando você sai de uma cirurgia, você tem que ficar sob observação. Então ele ficou até 5 horas da tarde, porque não tinha só ele lá, então saíam pacientes. Tinha uma fila de pacientes para ser observado e encaminhando para o apartamento. E ele, eu acho que devia estar no fim da fila, só pode. Ele chegou de 5 horas da tarde no quarto. Ele chegou bem dopado ainda, bem leso assim. Já chegou inchado, não tanto quando ele veio ficar no dia seguinte, mas ele já chegou com inchaço e já chegou com queixo lindo, maravilhoso. Apesar do seu intuito teve o ganho estético, né? Isso aí é óbvio. Mas foi isso, ele chegou bem lento, conseguiu transferir ele para a cama. E quando ele chegou, o sol raiou, as nuvens abriram, porque é aquele momento que seu coração relaxa. Poxa, entreguei ele lá e recebi ele aqui, sabe? Então, assim, aquele medo que existe, né, da cirurgia acaba quando o paciente, quando seu familiar chega e você tá ali com ele, você pode tocar, você pode cuidar, você pode cuidar. Então foi assim pra mim. Todo esse processo eu já lembro, certo? Da saída do centro cirúrgico até a chegada no apartamento eu já lembro. Apesar de estar meio grog, meio assim, me situando, mas eu já tenho a memória disso. Aí cheguei no apartamento muito inchado ainda, assim, já achando... Tu sentia já, não sentia? Já. Mas como era a sensibilidade? Começa a falar das pessoas eu nunca senti dor, certo? A anestesia, desde depois da anestesia sair e a pessoa, né, a gente tá tomando a medicação,
Eu nunca senti dor, mas já tava sem sentir a parte do queixo, tava sem sentir já essa parte superior e tava sentindo a começar a inchar aqui, ó, nessa parte de seio aqui da face, a parte de embaixo do olho já tava sentindo a inchar. Isso aqui eu senti umas bolas assim de inchaço, sabe? Essa é uma grande dúvida das pessoas. Todo mundo que chegou pra gente, veio visitar Augusto, falou e tudo. E aí, sentiu muita dor? Tá sentindo muita dor, né? Essa é a parte mais difícil. Gente, Não. Augusto não sentiu dor um dia. Ele vai contar a parte que ele sentiu incômodo. Mas dor da cirurgia ele não sentiu. Dr. Saulo frisou pra gente que ele gostava de manter os pacientes internados após a cirurgia pelo menos uns 2 dias, porque no hospital você recebe medicação intravenosa e elas são mais fortes. Então, para o conforto do paciente dele, ele deixa sempre internado esse período. Exato. Augusto não sentiu dor, nem lá, nem em casa. Quando a gente recebeu alta, ele passou muitos medicamentos. Quem acompanha a gente nos stories via Augusto postando várias caixas. Isso. Era a alimentação dele sólida, era um medicamento. O resto era pastoso e líquido. Então, assim, ele não sentiu dor. Mas como a cirurgia ela mexe com a parte óssea, ela serra o osso, desloca, há um contato com os nervos da face e você perde sensibilidade, certo? Quem já fez cesárea, vou botar aqui o meu caso, sabe, você deixa de sentir a região da barriga, ó, por muito tempo. Tem região que eu ainda tenho dormência até hoje. E a gente já tem 1 ano e meio, já vai fazer 2. Então, assim, na face é do mesmo jeito, né, Augusto? Isso. As partes que você deixou de sentir, o que já voltou a sentir? Deixei de sentir toda essa região próxima à boca, certo? Até hoje eu ainda não sinto aqui a parte de queixo e lábio inferior. Lábio superior, nariz, seio da face, eu já sinto tudo. Mas deixou de sentir também, né? Por conta do inchaço, certo? Você tá tão inchado que você perde essa mobilidade, sabe? Tanto de movimentação quanto de sensação mesmo, você não consegue sentir. Mas aqui eu percebo que foi muito por conta do inchaço. E aqui não, aqui realmente é por conta do processo cirúrgico, sabe? Entendi. Na medida que foi desinchando, você foi percebendo que você tinha sensibilidade. Isso. Mas no queixo você ainda não sente. Exato. E assim, o inchaço, ele impossibilita a gente de fazer coisas, como falar e comer. Não é que esteja doendo, mas tem tanto líquido, tem tanta retenção de líquido, você está tão inchado que você não consegue movimentar. É isso que acontece. Inclusive, meu queixo e o lado aqui esquerdo, eles ainda estão inchados. Por isso que eu estou com essa dificuldade ainda de falar e de movimentar, certo? Sinto dor? Não. Eu sinto dificuldade de fala e de mastigação. Essas são as 2 principais queixas. Dificuldade de fala e mastigação. No primeiro dia eu não consegui nada sólido nem pastoso. Eu só tomava literalmente líquido. Foi água de coco, foi suco de laranja. Eu consegui um danonezinho. Mas tipo açaí, sorvete, eu já tinha dificuldade. Por quê? Na saída da cirurgia eu saí com as ligas. Sempre que eu botei o gancho antes da cirurgia. Então quando eu saí do centro cirúrgico eu saí com os ganchos prendendo meus dentes um no outro. Então, para eu abrir a boca, eu tenho que fazer uma certa pressãozinha. E assim, no primeiro dia, eu não consegui. Mas no segundo dia de manhã, eu já conseguia fazer essa pressão. Eu consegui me alimentar pela primeira vez do pastoso. E tudo isso frio, gelado, sabe? Tudo gelado. Era para o gelo ele ia ajudar essa retenção de líquido. Eu vou destrinchar um pouquinho o que o Augusto falou agora. Foi assim que ele saiu da cirurgia, como ele já falou também, ele saiu inchado, certo? E esse inchaço é uma coisa que só aumenta. Então, assim, saiu da cirurgia, tá inchado, daqui a pouco você vai perceber que tá mais inchado, no outro dia você vai perceber que tá mais inchado, no outro dia você vai perceber que tá mais inchado ao ponto que não tem mais o que inchar, você acha que vai começar a desinchar e incha mais. É tipo assim, sempre tá inflando. Augusto ficou com um rosto que parecia que ele pesava 200 quilos. A pele dele ficou tão esticada que ficava fina, a pele fina, brilhosa, super esticada, porque ficou muito inchado. Nas fotos não dá nem pra retratar como era pessoalmente. Pessoalmente estava muito pior. Então, assim, o inchaço é uma coisa muito limitante, porque
Isso era o que eu conseguia ver por fora. Por dentro, ele disse que também tinha mais inchaço para dentro. Então, é um inchaço de dois lados, é externo e interno. Esse inchaço, ele enrijece a mandíbula. Então, ele não conseguia mover, abrir a boca. E eu entrei muito nesse pós-cirúrgico aí, porque quando ele chegou, ele não conseguia ir ao banheiro, né, Augusto? Por conta da anestesia nas pernas. Não, por conta da anestesia não. Porque eles chegam com a meia compressora que fica inflando. E só conseguiu levantar depois que tirou essa meia. Então, tudo ele fazia na cama, certo? Deitado. Comia deitado. E no primeiro dia, como ele disse, ele não conseguia abrir a boca o suficiente para eu colocar o açaí na boca dele. O que foi que chegou lá para ele comer no primeiro dia? Chegou suco de... laranja. Sucos em geral, foi mais de um tipo. Água de coco e açaí. Foi o que mandaram para ele. Eu acho que de noite até chegou um sorvete. Foi no outro dia que chegou o sorvete. Então, ele não conseguiu comer o açaí no primeiro dia. Ele não conseguia abrir a boca para colocar o açaí dentro. Então eu tentei dar o suco e a água de coco a ele no canudo. No primeiro dia ele conseguiu tomar de canudo e no segundo dia ele conseguiu tomar derramando assim um pouco, porque não precisava fazer força para sugar o canudo. Então ele achava menos desconfortável, apesar de derramar bastante. Então eu derramava o suco na boca dele, vejam só. Eu colocava o suco na boca dele porque ele não sentia o lábio. Então, quando ele pegava o copo, ele botava o copo bem aqui no queixo. Ele não tinha percepção de onde estava o que na face dele. Então, assim, ele ficou deitado e eu dava o suco, ele abria um pouco a boca, era muito pouco, acho que estourando, era 1 centímetro de abertura. E eu tentava mirar ali o suco, a água de coco, para cair dentro da boca dele, naquele pequeno buraquinho. E assim a gente fez com os líquidos. Depois, para colocar o açaí, eu tentei dar o açaí a ele, já que ele conseguia abrir um pouquinho a boca. Eu botava um pouquinho de açaí na ponta da colher e tentava colocar, enfiar naquele pequeno buraquinho que ele conseguia abrir, certo? Então, assim, era um século para tomar um potinho de açaí desse tamanho, mas era muito importante, ele se sentia muito melhor quando ele... Estou vendo escorrendo? É porque ele ainda não tem sensibilidade, ele nem sente escorrer. Então, era um ano para tomar o açaí, certo? Mas o dentista pediu pra gente fazer, porque a compressa gelada, para desinchar, reter o inchaço, então ele sentia muito melhor depois que ele tomava o pote de açaí, sentia que já melhorava um pouquinho internamente. Então isso foi no primeiro e no segundo dia esse sacrifício. No segundo dia o doutor tirou a liga, então já melhorou um pouquinho da abertura, porque com a liga piorava ainda mais, que ela ficava no meio, ele já abria pouco a boca, e a liga ainda diminuía o orifício. Então, assim, depois que tirou... Então, assim, gente, Augusto ficou nesse ritmo, deu dar comida a ele, eu acho que uns 3 dias, não foi, Augusto? Foi. A gente chegou em casa e continuou esse processo, porque ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia colocar a colher dentro da boca, ele não sentia nada. Então, ele sempre errava, se lambuzava inteiro, a comida caía em cima dele, então eu tinha que dar tudo na boca dele, com abertura desse tamanho de boca. No 4º dia, não lembro nem quando foi que você começou a se alimentar só, acho que demorou um pouquinho. Demorou 7 dias, eu acho. Mas pra eu dar na sua boca, não foi? Foi isso mesmo. Foi uns 4 ou 7 dias, eu dando a comida a ele. Depois a gente começou a tentar comer na sala, onde tem um espelho. Então ele sentava em frente... A gente senta, fica em frente ao espelho, né? Eu pedi pra ele ficar olhando no espelho quando ele comia. Caía muita coisa aqui no queixo e ele não via. Augusto, dê uma olhadinha no espelho, tá com muita comida no seu queixo. Aí ele via, aí tirava. Ele começou a tentar se adaptar, a voltar a ter um pouco de independência para se alimentar. Para ir ao banheiro, eu tinha que ir junto, porque não podia dar descarga, não podia levantar a tampa do vaso, não podia baixar, porque não pode baixar a cabeça. Certo, gente? Quando baixa a cabeça, a boca sangrava, quando ele baixava. Então, tudo a gente fazia junto. Dar o banho, dava o banho nele... para ir ao banheiro tinha que ir, para levantar da descarga, para auxiliar em tudo, porque é uma pessoa que fica praticamente cega, porque ela não pode olhar para baixo, então ele só olhava para frente. Para se vestir, não conseguia se vestir, porque não pode se abaixar, nem pode baixar a cabeça, muito mais baixar o corpo, né, para pegar a roupa. Isso. E aí teve 2 sangramentos, certo? No segundo dia eu tive um sangramento pela nasal, né, pelo nariz, e
no terceiro para quarto dia, eu comecei esses sangramentos do lado esquerdo na boca. Então, toda vez que eu baixava a cabeça, sangrava. E isso, gente, durou umas 2 semanas, certo? Claro que no começo a intensidade era maior e foi diminuindo. Mas até o final da segunda semana, eu ainda sentia sangramento. Deixa eu só dar um adendo. Esse sangramento, a gente fez a cirurgia na Promata por indicação do dentista, certo? Mas no início do processo ele tinha até citado o Hospital do Coração e São Lucas. Mas assim, a gente amou ficar na Promata e foi mais próximo de casa, o atendimento lá foi muito bom. Só houve uma falha, certo? Sim. Que foi uma falha, de certa forma, grave, porque atrapalhou um pouquinho o processo de recuperação dele. A gente recebeu alta pelo dentista a 1h da tarde da sexta. Da sexta-feira. Não, da quinta, foi da quinta. Da quinta, não foi? Foi, da quinta. Da quinta-feira. E o pessoal passou no quarto, estava tudo certo, porque nossa alta estava pronta. De 1h a gente podia sair. Então, de 1h a gente saiu. Quando chegou em casa, às 2h40, eu acho, a gente recebeu o telefonema da enfermeira de lá, dizendo que eles esqueceram de fazer um raio-x de Augusto, que é um registro do pós-cirúrgico, é um documento que o hospital guarda, certo? Do paciente. Pediram pra gente retornar ao hospital. Parece uma coisa simples. 15 minutos de viagem, retornando ao hospital para fazer um raio-x. Mas, gente, Augusto saiu do hospital muito bem mesmo, porque ele foi muito bem tratado lá, ele foi muito bem cuidado, assistido. Mas essa viagem de ida até lá e de volta foi um desgaste muito desnecessário e infeliz. Porque a gente vem no carro, o carro batendo, é uma posição desconfortável, ele estava o tempo todo deitadinho lá, no soro, com medicamento, com tudo. Então a gente veio no carro, o carro tinha ar-condicionado? Tinha, mas por fora estava quente, fica aquele clima desagradável. Então assim, a viagem, quando ele chegou em casa, ele chegou um pouquinho mais cansado, mas chegou bem. Quando a gente teve que retornar lá para fazer esse raio-x, que voltou em casa, quando Augusto saiu do raio-x, Augusto saiu com a boca sangrando. Escorria o sangue aqui. Porque durante o raio-x ele teve até que baixar um pouquinho a cabeça. Então, assim, o pessoal tá em voltar lá pra urgência, pra examinarem ele, mas resolvemos ir pra casa. Chegou em casa ele se sentindo totalmente desconfortável, tanto com sangramento, como também um pouco de cansaço, não foi, Augusto? É um esforço físico grande, parece que acabei de receber alta. Ir pra lá, pro hospital, pra voltar, sobe, desce de carro, aqui tem escada, sobe, desce de escada. Então, linfada. É um esforço grande. É um esforço grande, pra vocês terem noção. Com 15 dias de cirurgia, o médico liberou ele pra ele caminhar 20 minutos bem devagar. Foi. Porque não podia fazer esforço. Então, assim, no dia seguinte da cirurgia, ele ter esse desgaste, foi um desgaste muito grande, entendeu? Então, foi algo que refletiu um pouquinho quando a gente chegou em casa, desse raio-x. A gente ficou até um pouquinho assustada, eu me senti um pouquinho desesperada, porque ele ficou um pouco assustado, pedindo um açaí, porque tava sangrando e com medo e não sei o que. Tentar estancar com o gelo do açaí. O que foi o que aconteceu, né, na verdade? Foi. Aí, apesar de tudo, manter um pouquinho o equilíbrio, a gente fez a compressa de açaí, fez o açaí, fez compressa de gelo. Porque a compressa nessa cirurgia tem que ser por dentro e por fora. Então, por dentro é com a alimentação, por fora é com aquelas bolsinhas. Ou gelo. No caso, quando era gelado, é gelo. Mas são 3 dias de compressa gelada, por dentro e por fora, alimentação fria e o gelo por fora. E o restante do período do tratamento, compressa quente. Que essa compressa quente, segundo o dentista, auxilia na cicatrização, certo? Da região. Então ele aconselhou a gente a comprar aquelas bolsinhas térmicas que tanto você congela, como também coloca para esquentar, certo? Foi o que a gente fez. Aí teve esse desgaste, mas tudo certo. Isso. Leis pergunta aqui, tem hipersensibilidade em algum lugar? Não, eu não sinto, na verdade eu não sinto, né? A parte de queixo e lábio. E quando eu tento fazer movimentos assim, como sorrir, abrir a boca demais, aí eu sinto a parte do corte, né? Onde foi ponteado, que é no lábio inferior por dentro e aqui parte superior, do lábio superior por dentro também. Então eu sinto só o corte, mas não digo que é hipersensibilidade. Ou seja, né? Quando eu tento esforçar, assim, contrair, aí eu sinto. Mas eu preciso esforçar muito, né? Pronto, quando eu estou falando, eu não sinto. Agora, se eu for abrir aquele sorriso assim, que eu já não consigo, quanto mais eu abro,
mas eu sinto a sensibilidade aqui por dentro na cirurgia, sabe? Só isso. Agora, a sensibilidade quando estou em repouso, quieto ou falando, não sinto não. Então... Sim, aí com o passar do tempo que Augusto foi voltando a sentir as partes do rosto, porque ele ficou sem sentir, né, como ele já disse, foi voltando também o movimento, certo, gente? Que inicialmente para a movimentação e para a sensibilidade. Ele nem sente, nem consegue movimentar nada. Quando vai desinchando o rosto, o movimento vai começando a voltar. Isso. Então ele já consegue mexer a parte superior do lábio. Quando ele fala, vocês podem ver nos stories, ele fica às vezes disfarçando, puxando o rosto para ninguém ver. Mas a parte de cima já mexe direitinho, mas a parte de baixo é bem paralisada. Então assim, o lábio de cima mexe para pronunciar a palavra, Isso. mas o lábio de baixo não mexe para pronunciar a palavra. Então às vezes palavras com P, que precisa dos dois lábios, ele fica falando meu errado. E preso. Aí quando ele grava stories eu já percebi que ele fica incomodado. Mas é normal da cirurgia, isso. Certo? É do processo. É do processo. Essa é difícil. Então a movimentação da boca, dos lábios... Henrique gostou também, você escutou? A movimentação dos lábios, ela vai vindo com o tempo que a face vai desinchando, certo? Isso. Então, hoje, Augusto não consegue mastigar direito, certo? Foram 20 dias sem ele mastigar. Ele disse que no início engolia muita coisa inteira, porque ele cortava o alimento o mais pequenininho possível. Pronto, nossa proteína aqui que a gente comeu durante esse mês. Frango desfiado e ovo. Porque ele não pode de jeito nenhum mastigar carne, certo? É muito duro. Não pode comer frango assado, seja duro. Tem que ser o mais mole possível, porque o dentista disse que a cicatrização óssea dele vai ser interferida, essa cicatrização, se ele começar a forçar mastigando alimento duro, certo? É igual você fazer a cirurgia pontier e ficar forçando aquela região. Essa parte óssea dele tá toda tentando cicatrizar, que foi serrada, né? Isso já é parte do pós-cirúrgico, né? Então, só pra fazer um resumo pra vocês entenderem como é que foi. Os 7 primeiros dias foram os piores. Nos 4 primeiros, o inchaço ele ia crescendo gradativamente. No primeiro dia inchado, no segundo mais ainda, no terceiro mais ainda. No quarto foi aquele que tava tão inchado que não tinha mais para onde inchar. E a gente conduziu as compressas frias até o 4º dia. A partir do 5º dia a gente já entrou na compressa quente, que era uma compressa para ajudar no processo de cicatrização e a desinchar. Só que assim, gente, a gente consegue sentir na gente o desinchaço acontecendo, o desinchado. Só que tá tão inchado que passou 10 dias e eu sentia meu rosto ainda do tamanho de um balão, de tão grande. E foi assim os primeiros 15 dias. O rosto totalmente inchado, pesado, carregado, dificuldade de fala e dificuldade de alimentação. Então assim, 7 primeiros dias horríveis, 7 primeiros dias muito ruins de verdade. Os 15 primeiros são ruins. Os 7 primeiros horríveis, os 15 primeiros são ruins. Depois do 5º dia, do 15º dia, aí a gente já começa a falar bem melhor, na verdade, a se alimentar bem melhor. Já tá, da parte do 7º dia já tá mastigando alimentos macios, tipo macarrão bem molinho, feijão bem molinho, ovo. Ainda não tava comendo nada duro, tipo nada de carne, nada de amendoim, de castanha. Nada que você tem que fazer esforço. E assim, uma das piores coisas que tem é você não conseguir mastigar, acreditem. Acho que esse é o ponto, o pior ponto da cirurgia é a não mastigação. Você não sente o sabor dos alimentos, você não sente o que você está comendo, sabe? É bem ruim. E é isso. A gente teve já 3 retornos. Eu tive um retorno à clínica pós-cirúrgica com 10 dias, depois com 17 dias mais ou menos, e tive um último agora, terça-feira, e vou ter um na próxima terça-feira ainda. No 10º dia que eu fiz o retorno... Foi 14 dias, foi 14... Foi de 7 em 7, né? 14, 21 e agora tem mais um. É isso. Dr. Saulo, ele analisou minha boca, viu que o lado direito ele estava cicatrizando bem,
e o lado esquerdo ele tinha um atraso em relação ao lado direito. Eu acredito que isso aconteceu muito por aqueles sangramentos que a gente acabou de mencionar, que foi assim, teve o esforço físico e eles pediram para eu baixar a cabeça na verdade, radiologia. Quando ele explicou a gente, ele disse que os lados do corpo não são iguais. Ele até disse assim, olha, Augusto, é o seguinte, se você levar uma topada nos 2 dedões, eles não vão cicatrizar iguais nem ao mesmo tempo. Isso. Então, os seus lados da face, com eles são iguais, certo? O lado direito não está cicatrizando igual ao esquerdo. Não significa que isso é uma coisa ruim, só significa uma coisa fisiológica do corpo. Só que assim, o lado esquerdo foi o lado que ele teve... Desde o início, o lado esquerdo sempre deu mais trabalho. Sempre foi o que sangrou, sempre foi o mais inchado. E foi o que demorou e está demorando mais a cicatrizar. Quando ele olhou lá, estava bem aberto. No dia 14, que a gente voltou, foi o que ele olhou? Foi dia 14 e dia 21. Foi, aí de 14 para 21 já melhorou, né? Foi agora... isso. No dia 14, aí ele pediu pra gente reforçar a compressa com água morna e fazer bochechos de água morna. Porque ele disse que queria bastante sangue irrigando a região. E assim, quando você aquece a região, você aumenta a vascularização, os vasos sanguíneos, eles passam mais sangue pela região, trazendo células de defesa que vão ajudar na cicatrização, certo? Então, o caminho é esse. E Augusto não fez muita compressa nessa semana que ele pediu. Quando a gente voltou agora, ele disse que a cicatrização estava melhor, mas ainda precisava de bastante atenção, porque ainda estava um pouco... A gente entendeu que estava um pouco aberto, né? Não tá mais sangrando como antes, na verdade não sangrou mais, já faz uns 4 dias, né? É isso. Mas até 4 dias atrás ainda sangrava. Então ele pediu que nessa semana Augusto não deixasse de fazer. Gente, no outro dia, 2 dias depois, Augusto passou o dia inteiro dando compressa quente de instante a instante. E o resultado foi, o desinchaço chegou, desinchou muito e ele sentiu muito mais conforto do lado de dentro. Então, a compressa quente faz muita diferença. Hoje ele também passou o dia dando, porque já vai voltar a trabalhar, né? Isso. Se Deus quiser, a gente não vê a hora de voltar à nossa rotina. E precisa estar cicatrizado. Uma das preocupações dele uma semana atrás era, Cris, na hora, como é que eu vou comer no trabalho? Porque eu boto a comida na boca, ela cai no chão, eu não sinto nada, eu tô todo melecado. É realmente, gente, um pós-cirúrgico bem complicado. A nossa nutricionista disse que outro paciente dela teve 60 dias de atestado. Augusto recebeu 30. Então, assim, não é à toa, esses dias não são à toa. O dentista de Augusto queria dar mais, mas tá acompanhando semana a semana, que é pra ver se dá pra deixar ele ir. Tipo assim, ele deu 30 dias... mas tá sob supervisão, sabe? Porque é uma cirurgia bem complexa. O pós-operatório é extremamente importante, senão bota tudo a perder. E aí a última pergunta que fizeram, Augusto, faria de novo? Eu fiz essa pergunta ainda há 7 dias atrás. Gente, sinceramente, faria. Mas há 7 dias atrás você disse o quê? Eu pensei... Ele ficou na dúvida. Mas, porque, assim, o que a gente tem que analisar? São 2 pontos muito importantes, assim. Um é a saúde, assim, depois da cirurgia, eu ainda tô com dificuldade, ainda tô com inchaço no lado esquerdo. Aí eu tô sentindo um pouquinho de inchaço aqui na parte das maçãs também. Mas eu já consigo sentir uma respiração melhor. Eu já consigo sentir um encaixe. Não ronca mais. Vocês acreditam que Augusto roncava? Não ronca mais. Essa parte eu não sei. Em minha defesa, não posso dizer que roncava, porque eu nunca ouvi. Mas acreditem. A respiração dele tá melhor. A fala. A fala também tá com dificuldade ainda, mas, né? Mas você me falou que você sentiu uma pressão na garganta pra falar. Sim. Não é na fala, é tipo assim, em emitir som. Quanto mais grave, eu sempre consegui emitir melhor. Mas quanto mais fina a voz ficava, mais eu tinha que sentir, tipo, estrangular o músculo daqui. Sabe, quando eu tava falando que você vai falar muito fino, tem que ser um pouco mais alto. Agora eu consigo emitir esse som sem tanto esforço. Francisco perguntando que não entendi muito bem o que aconteceu. Francisco, eu fiz um processo de cirurgia ortognática e essa live ela é para tirar as dúvidas que eu deixei na caixinha do Instagram e vai ficar salva. Então, quem perdeu alguma coisa, só vai voltar lá no comecinho, vai ficar salva e acompanhar tudo bem direitinho. Quem tem dúvidas sobre o processo cirúrgico? Então assim, faria de novo sim, gente, hoje. É complicado, como eu disse, 7 primeiros dias ruins, os 15 primeiros
ruins. Mas o que é isso? 15 dias ruins em comparação a 30 anos que eu vivo mais pra frente, né? É uma proporção bem discrepante. Então, a qualidade de vida que eu vou ter daqui pra frente, ela vai compensar esse processo de recuperação, sabe? Que é de 15 dias, 20 dias. Então, compensa demais. É fácil? Não, não é fácil. Mas nem tudo é fácil nessa vida, né? Então, a gente tem que enfrentar. Não tem outra coisa, não. Além desse benefício, né? Os benefícios de saúde. ATM, não prejudicar, não ter bruxismo, não ter apneia de sono, não ter uma dificuldade de respiração, não gerar um problema cardíaco. Então, compensa muito, sim, se fazer, apesar de não ser uma recuperação tranquila. Sim. E outra coisa que o dentista salientou lá no início do processo é que hoje ele já sentia essas consequências, né, da retrusão, mas quanto mais velho ele ficasse, mais ia piorar. E a gente observa muitos familiares dele, a mãe dele também tem tudo, e sempre relatam esse desconforto ao dormir, que não consegue respirar direito. Então, assim, também quanto mais gordinho você fica, mais pressiona a região, aquela papada pressiona. Então, assim, isso tudo o dentista falou pra gente. Se ele engordasse, ia piorar ainda mais, porque era mais uma carga aqui nessa região. Então, isso tudo fez a gente, né, escolher a cirurgia. É isso. Boa noite, Graça. Chegou aqui. Gente, é isso. Graça chegou no finalzinho da live, mas vai ficar salva. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar a nossa experiência com esse processo. Se tiverem dúvidas que não ficam respondidas aqui nessa live, pode mandar no direct que a gente responde, a gente troca essas figurinhas. Mas é isso, né, Cris? Mais alguma coisa? A gente vai para um retorno terça-feira, então haverão novas notícias. A gente deixa nos stories. O martelo aí do dentista, se ele quer que ele faz, agora a partir de agora, se precisa mais de repouso, você já pode voltar às atividades normais. Até hoje ele ainda não tá pegando em peso, certo? Então, essas coisas eu fico responsável mais por fazer. Quanto a essa questão dele, hoje ele tá dizendo que faria novamente a cirurgia, mas uma semana eu tava na dúvida. Gente, isso é muito, muito comum, é muito normal, certo? Quando você tá no meio do furacão, você não quer estar no furacão de novo, porque você tá sentindo todas as consequências ruins. Exatamente. Eu disse muito isso a Augusto. Quando a gente teve Henrique, a gente passou por um momento de muita turbulência. Então eu não queria outro filho. Eu só me via com o Henrique porque eu não queria estar naquele momento de novo. Mas quando a turbulência passa e você começa a colher os frutos bons, aí você também só vê aquele mar de rosa, né? Hoje a gente quer outro filho, porque a gente vê o quanto é bom ter filho. Então hoje Augusto quer a cirurgia porque ele tá começando a ver o rosto desinchado, o ganho de função novamente, né? Tá dormindo melhor, tá tendo mais qualidade de vida, de saúde. Então isso faz você ver que você tomou a decisão certa. Então, para quem tá na dúvida se faz ou não a cirurgia ortognática, por mais que o processo seja assustador, por mais que o processo seja dificultoso, pensem no ganho que vocês vão ter. É aquele negócio de custo-benefício. Você tem que ver se o benefício que você vai ter é maior do que o prejuízo. Se for, a resposta é sim ao procedimento. Não tem por que ter dúvida, né? Claro que com apoio, né? Talvez o Augusto, se ele fosse solteiro, assim, não tivesse ninguém. Acho que é uma cirurgia que não rola não, gente. Porque você fica totalmente dependente de outra pessoa. Augusto precisava de mim até para ir ao banheiro, para colocar comida na boca dele. Então, quem não tem esse suporte e não puder contratar um enfermeiro para cuidar de si, eu acho que não rola não, a cirurgia dessa. Gente, digam aí se vocês gostaram dessa live, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, perguntas, dúvidas. A gente tá aí disponível para trocar essas experiências, viu? Sim. Sábado, boa noite aí para todo mundo. Cansados por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau de perfil, por favor. Tchau, sim, né?